Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de jogo histórico por aqui e esse de hoje é um dos muito lembrados por vocês e é um jogaço. Eu confesso que eu vou explicar, eu tenho até uma ligação diferente com esse jogo, mas foi interessante ver de novo tanto tempo depois, porque eu fiquei com a sensação de que o jogo foi muito melhor do que eu tinha na lembrança, inclusive. Por que essa relação é diferente? Porque eu estava lá, porque esse jogo eu tive o privilégio de estar presente no Mestalla, em Valência, na decisão da Copa do Rei de 2011 entre Barcelona e Real Madrid. Então era um período muito especial, né, da rivalidade. Era um período de Guardiola contra Mourinho, de Barcelona contra Real Madrid, e olhando hoje, já basicamente uma década depois, eu diria que esse é um dos grandes jogos da década no futebol mundial até, certamente, pelo nível do jogo, pela forma como as duas equipes jogaram muita bola, em estratégias diferentes, pela maneira com que você consegue misturar tantos componentes no mais alto nível. Então Real Madrid e Barcelona dominaram boa parte da década no futebol europeu, da década aí dos anos 2010, em diferentes momentos, diferentes treinadores, diferentes jogadores, estratégias, táticas, mas esse período entre Guardiola e Mourinho foi um período muito importante, né? Porque pegava um período muito vitorioso da seleção espanhola e que tinha como base o Barcelona, com o Guardiola potencializando isso, além de, obviamente, ainda contar com jogadores como Messi, Daniel Alves, elevando o que já era uma base da seleção espanhola, campeoníssima, né? Ganhando 2 Euros, ganhando a Copa do Mundo. E, do outro lado, um Real Madrid que estava tentando correr atrás de anos péssimos anteriores, contratou o Mourinho para conseguir ganhar essa competitividade, tomou uma pancada no primeiro duelo entre as equipes, tem análise desse vídeo aqui, da goleada do Barcelona para cima do Real Madrid no primeiro clássico do Mourinho no Campeonato Espanhol, e o Real Madrid consegue ganhar corpo, ganhar competitividade, e chega a esse período, que foi um período também muito especial, porque foi o período da sequência dos clássicos. Então foi um mês de abril que teve o clássico do Campeonato Espanhol, aí 3 dias depois a final da Copa do Rei, aí a semana seguinte a ida da semifinal da Champions e na outra a volta da semifinal da Champions. Foram 4 confrontos entre Real Madrid e Barcelona no espaço de menos de 20 dias, né? E num momento de tanta rivalidade, de um nível tão alto entre as equipes. Então o Barcelona depois seria campeão espanhol, seria campeão da Champions, depois de eliminar o Real Madrid na semifinal, inclusive, mas a final da Copa do Rei foi vencida pelo Real Madrid na prorrogação, justamente nesse jogo, que é um jogaço. E aí, mais uma vez, a gente cai naquela história, né? 0-0 no tempo normal. O jogo foi 1-0 na prorrogação, mas um 0-0 sensacional, pelo que a gente viu de qualidade técnica, pelo que a gente viu de adaptação tática, por como o Real Madrid consegue competir a partir da força física para tentar equilibrar com uma capacidade técnica que era das melhores, né? O Barcelona do Guardiola está na lista dos grandes times da história do futebol mundial, certamente. E o Mourinho conseguiu montar um Real Madrid capaz de competir. Não a ponto de ser melhor na hora de fazer a avaliação dos dois times, não era esse o ponto, mas a ponto de competir, de bater de frente. E a gente começa a ver isso em diferentes clássicos. Nesse caso específico, o Real Madrid sai com o título, mas um jogo que o Barcelona também teve chance e poderia ter saído com a vitória. E aí isso reforça essa ideia do jogo extraordinário que foi. Então convido aí você a se inscrever no canal, se inscreva, deixe o seu comentário sobre o jogo, sobre esse período, sobre esse festival de clássicos entre Barcelona e Real Madrid, especialmente na época de Guardiola de um lado, Mourinho do outro, sugestões de outros jogos também, além da curtida no vídeo e compartilhar o vídeo também. E claro, vamos usar o campinho porque esse é um jogo que tem também, no ponto de vista tático, alguns aspectos muito interessantes. O primeiro tempo é do Real Madrid, o segundo tempo é do Barcelona. O primeiro tempo é de uma grandíssima atuação coletiva do Real Madrid. E essa atuação passa muito por intensidade no sentido de capacidade física para pressionar, executar a proposta, executar as ações e não deixar o Barcelona à vontade. Esse era um Barcelona capaz de controlar todos os jogos, qualquer adversário, colocar na roda e apresentar um futebol maravilhoso, porque era a característica desse time. O Real Madrid no primeiro tempo tem um desdobramento ali físico, né, de disposição, que consegue, aliado à característica dos jogadores nas funções específicas para esse jogo, isso tudo consegue fazer com que o Real Madrid não deixasse o Barcelona respirar na saída de bola. Então é um jogo em que
O Barça chega a ter dentro do primeiro tempo mais de 70% de posse de bola, mas mesmo com cerca de 25% de posse, era o Real Madrid quem controlava, muito por conta dessa agressividade. E aí entra um aspecto muito interessante da escalação, né? O Real Madrid dos três volantes, o trivote, como era chamado na Espanha, né? O trio de meio-campistas, esse tripé no meio-campo que, nesse jogo especificamente, tem o Pepe, mas não o Pepe como o primeiro volante, como ele chega a fazer algumas vezes, fez inclusive no duelo entre Espanha e Portugal na Copa do Mundo em 2010, o Pepe joga como esse primeiro volante de um jogo que também teria essa característica, um time de posse de bola contra um time de força física para se defender. Só que nesse jogo não. Nesse jogo, quem joga como o primeiro é o Xabi Alonso. E o Pepe joga como um meio-campista à esquerda com o Khedira à direita. Então o Mourinho coloca o time mais físico possível para tentar bater de frente com a qualidade técnica de um Barcelona muito forte na época. Então o Barcelona com o Daniel Alves de um lado, o Adriano do outro, Piqué e Mascherano formando a dupla de zaga, o Pinto o goleiro na Copa, né, e ele acabaria tendo atuação importante também dentro do jogo. No meio-campo, Busquets, Xavi, Iniesta, com o Messi, Davi Villa e Pedro. Então era o Messi jogando, tentando flutuar ali como falso 9, que já tinha castigado o Real Madrid em duelos anteriores, até em duelos recentes também, com Pedro e Villa entrando em diagonais, né? O Villa começa como ponta pela esquerda, o Pedro como ponta pela direita. E o Real Madrid responde a isso preenchendo o meio com a maior força que tivesse. E essa força vale para contato físico, essa força vale para fôlego e capacidade de desarme. Então, Xabi Alonso, Khedira e Pepe não estavam ali para protegerem a entrada da área. Eles estavam ali para pressionar numa faixa avançada do campo. Então o Real Madrid, mesmo sem a bola, vai marcar lá em cima. E com o Özil como ponta pela direita, o Di Maria como ponta pela esquerda, então é o Di Maria preocupado com as subidas do Daniel Alves, o Cristiano Ronaldo como 9. E o Özil, naturalmente, com menor capacidade física de marcação, não era um jogador com essa característica, mas também se doando muito pelo lado do campo para ajudar nos avanços do Adriano, que acabava se apresentando como uma opção importante para o Barcelona, tentando escapar pelo lado esquerdo. Só que o Barça tinha muita dificuldade e a marcação do Real Madrid começava lá em cima. A saída de bola em tiros de meta, por exemplo, tinha Pepe e Khedira marcando na entrada da área. Então o Pepe, é muito curioso isso, porque vendo o jogo chega até a ser engraçado. O Pepe, em vários momentos, ele está posicionado como se fosse o 9 do Real Madrid, porque o Cristiano Ronaldo vai flutuando de um lado para o outro para tentar dar opção em contra-ataques. E o Real Madrid encaixa contra-ataques muito perigosos pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo. O Özil dando alguma pausa e uma parceria para o Cristiano Ronaldo. Então esse lado vira um lado de aproximações importantes do Real Madrid para tentar incomodar o Barcelona a partir do momento em que recupera a bola. O Di Maria faz um primeiro tempo mais apagado com a bola, muito mais dessa marcação, que ele tem essa intensidade, né? Tinha esse papel também de recomposição e de fechar um setor importante como o do Daniel Alves. Mas qual era o ponto principal aí? O Barcelona vai tentar sair jogando. Para o Real Madrid, a estratégia principal não é nem reduzir os espaços entre as linhas, e sim não deixar que qualquer passe possa furar esse bloqueio pelo centro. Então Iniesta, Messi, que são jogadores que se posicionariam nas costas dos volantes, eles são muito pouco acionados por conta dessa intensidade na marcação. Khedira e Pepe fazem um grande primeiro tempo. O primeiro tempo do Pepe é espetacular, pela capacidade de marcação, pela potência nas chegadas ao ataque também. Então a grande chance do primeiro tempo é o cruzamento que o Pepe cabeceia, e não é nem com bola parada, é com bola rolando. Na boa tabela pelo lado direito, um belo cruzamento do Özil encontrando o Pepe entrando na área para cabecear. E ele acerta a trave, poderia ter sido o 1-0 para o Real Madrid ainda ali no primeiro tempo. O Cristiano Ronaldo tem importantes oportunidades também, para em boas defesas do goleiro. O Pinto faz boas defesas dentro do primeiro tempo e é exigido, muito mais do que do outro lado, porque o Casillas quase não trabalha dentro da primeira etapa. A primeira finalização perigosa do Barcelona sairia no segundo tempo, então já num outro cenário de jogo, porque o primeiro tempo foi o primeiro tempo da potência para marcar inúmeras recuperações, um número sem fim ali de recuperações de bola no meio campo, e o Real Madrid que viu o Barcelona trocar passes muito no campo de defesa, sem conseguir progredir tanto assim. E olha que fazer isso diante de Xavi, Busquets, Piqué, Mascherano é muito complicado. Então era um primeiro tempo que tinha o Xavi muito mais próximo do Busquets na saída de bola, e o Real Madrid sempre com alguns dos seus volantes marcando lá em cima. Principalmente o Pepe era o mais adiantado dos três, e o Xabi Alonso fazendo movimentos importantes também de laterais de marcação.
Então, por exemplo, se o Messi sai para tentar receber pelos lados, o Xabi Alonso se desloca para fazer essas coberturas. E com isso, a dupla de zaga do Real Madrid vira uma dupla que não passa a sofrer o que tinha sofrido em outros jogos do falso 9. Tem análise sobre esses jogos aqui no canal também. Tanto o 5-0 quanto o 6-2, né? Goleadas marcantes do Barcelona sobre o Real Madrid. O 5-0 já com o Mourinho no comando. Então, a dupla de zaga deixa de ser aquela dupla que quebra a primeira linha, saindo para dar o combate no falso 9. Não, vira uma dupla de zaga das coberturas. O Arbeloa tem um bom papel no primeiro tempo marcando o Davi Villa. O Pedro, pelo outro lado, não consegue criar grande coisa para cima do Marcelo. E Ricardo Carvalho e Sérgio Ramos fazem coberturas importantes para os momentos em que o Xabi Alonso se desloca para sair, para caçar um pouco mais distante. Porque em alguns momentos, embora fosse um trio muito defensivo, ele é um trio tão agressivo que ele se posiciona lá no campo de ataque. Então é muito interessante essa postura do Real Madrid. E por isso, acho que esse é um dos fatores para esse jogo ser tão bom e tão especial, porque o Real Madrid faz, dentro da sua estratégia, possivelmente o melhor jogo dentro dessa era de duelos entre Guardiola e Mourinho. E aí vem o segundo tempo. E o segundo tempo do Barcelona está à altura das melhores exibições que o Barcelona fez, mesmo contra o Real Madrid, que jogava muito bem. E o que muda no segundo tempo? O Barcelona passa a trabalhar bem a bola, o Real Madrid já não consegue manter a mesma intensidade, o mesmo ritmo para pressionar tão lá em cima. E isso faz com que o Barcelona consiga aproximar peças, achar tabelas, e um detalhe muda. Aliás, alguns detalhes mudam, mas o Davi Villa passa a jogar como um 9, o Pedro passa a jogar na ponta esquerda e passa a incomodar mais o Arbeloa nesses movimentos de infiltração, de projeção, de profundidade. E o Messi passa a virar, volta a ser o ponta pela direita que circula por dentro. Então, agora a dupla de zaga do Real Madrid já é ocupada. E o Messi continua se deslocando por ali, porque agora o posicionamento é outro. E um detalhe que talvez seja o mais importante. O Iniesta passa a jogar mais recuado. E o Iniesta faz um grande segundo tempo. Aliás, ele e Messi também. Então agora, o Iniesta é muitas vezes quem mais se aproxima do Busquets na saída de bola, até invertendo com o Xavi. O Xavi se projeta, o Messi circula e o Iniesta participa. Agora o Real Madrid já não consegue pressionar e incomodar tão lá em cima, o Barcelona encaixa passes, ocupa a linha de defesa do Real Madrid, que jogava muito adiantada, né, muito alta no primeiro tempo, mas agora tem mais motivos para se incomodar. Então aos poucos essa marcação do Real Madrid vai recuando, e muito por conta da postura do Barcelona. E o Barcelona vai ocupando o campo de ataque. E no segundo tempo, o Real Madrid quase não consegue encaixar grandes saídas. Vira um segundo tempo de um domínio enorme do Barça, com volume de chances também. O Casillas faz ótimas defesas, tem finalização do Messi, tem finalização do Pedro, tem finalização do Iniesta. Então o Barcelona cria chances muito claras e o Casillas aparece como um dos grandes personagens do segundo tempo. E são aí 30 minutos de uma exibição de gala do Barcelona, com Iniesta e Messi jogando muita bola. Esse é outro fator para esse clássico ser tão especial. Vários dos principais jogadores jogaram muito no mesmo jogo. O Cristiano Ronaldo, com as arrancadas, com a ameaça que significava, com a potência para contra-atacar, no primeiro tempo participando mais, mas no segundo tempo e principalmente na prorrogação, arrancando e sempre sendo um incômodo. O Özil fez um bom primeiro tempo também, depois seria substituído no segundo tempo. E do outro lado, o Iniesta faz um grandíssimo segundo tempo, o Xavi cresce na segunda etapa e o Messi faz ótimas jogadas e joga muito também no segundo tempo. Então é um jogo que, recheado dos melhores jogadores do mundo, todo mundo joga bem, ou quase todo mundo joga bem. E isso eleva muito o nível técnico da partida. E esse é um outro fator muito importante dentro desse segundo tempo. Então eu até costumo dizer que, estando no estádio, para mim, o jogador que mais me impressionou, que eu já vi em campo, no estádio, foi o Iniesta. É claro, tinha um jogo que tinha Messi e Cristiano Ronaldo, são os dois jogadores da geração, dois grandes da história, em especial o Messi, certamente entre os maiores jogadores da história do futebol. Mas a capacidade do Iniesta para participar com agilidade em vários momentos, em várias faixas do campo diferente, isso foi muito marcante para mim, vendo de perto, né? Embora a gente veja de longe, veja pela televisão toda semana, cada rodada, a carreira inteira, e é um jogador brilhante, encantador realmente, mas de perto, acho que esse relato eu sempre faço questão de dizer, porque foi o que mais me impressionou num jogo recheado de tanta gente espetacular. Então o segundo tempo do Barcelona é muito bom, o Barcelona cria chances e o Real Madrid só vai conseguir responder já na reta final. Durante o segundo tempo, o Mourinho tira o Özil para colocar o Adebayor. É interessante, porque no banco de reservas do Real Madrid tinha Benzema, Higuaín e Kaká, mas entra o Adebayor, que era uma alternativa nesse período do Real Madrid, e ele entra muito para tentar ganhar num desafogo, porque já que o Barcelona estava pressionando, sufocando e jogando tão bem,
vem, a saída do Real Madrid passa a ser bola longa para tentar ganhar essa primeira bola na frente e quem sabe sustentar um pouquinho por ali. O Adebayor, pela força física, poderia tentar fazer isso. Então isso empurra o Cristiano Ronaldo para jogar na ponta direita e o Daniel Alves continua pelo outro lado tendo a marcação do Di Maria, o Cristiano Ronaldo vira o ponta pela direita, enquanto o Adebayor vira essa tentativa de desafogo. Mas o Real Madrid, no final do segundo tempo, é só nos minutos finais é que ele volta a dar sinal de vida. E aí tem algumas boas jogadas, principalmente a finalização do Di Maria, que seria um golaço. Mais uma vez o goleiro Pinto faz uma defesaça no chute que ia no ângulo. Então o jogo termina, o tempo normal termina, na verdade, com a sensação de que o primeiro tempo tinha sido uma atuação brilhante do Real Madrid, o segundo tempo foi uma atuação brilhante do Barcelona e a reta final foi de Real Madrid voltando para o jogo e de jogo aberto de novo. E na prorrogação é exatamente isso que acontece. O jogo continua muito aberto e é um jogo muito quente, né? Porque a rivalidade vinha crescendo muito nos duelos, então tinha toda aquela intensidade que em alguns momentos virava violência, em outros momentos virava provocação, mas era um clima muito especial também do clássico e isso leva para todos os sentidos, da importância, da relevância, do valor que era dado, mas também em alguns momentos de exceder um pouco os limites. Mas o fato é que na prorrogação o Real Madrid volta a incomodar muito em contra-ataques e chega a dar alguns sustos. O Cristiano Ronaldo tem uma chance na prorrogação de um passe brilhante do Xabi Alonso em profundidade, que já é num contra-ataque em que ele, com uma potência impressionante, consegue botar na frente e finalizar, a bola passa raspando. E depois viria o lance do gol, e é também um belo de um gol, porque tem a tabela do Di Maria com o Marcelo pelo lado esquerdo, o passe do Marcelo é excelente, o Di Maria cruza na cabeça do Cristiano Ronaldo, e aí é um raro momento, pensando do segundo tempo para frente, que o Real Madrid consegue atacar a área com mais gente, né? É o Adebayor entrando na primeira trave e o Cristiano Ronaldo na segunda para completar de cabeça e fazer o gol do título do Real Madrid. Um título que significou demais pelo que foi essa final, né? Uma final de Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona, que não acontecia há tanto tempo e que era tão aguardada e que teve dois times tão fortes se enfrentando num período tão atípico e especial da história da rivalidade como foi ali o ano de 2011. Então o Barcelona levaria melhor no todo da temporada, é claro, mas na final, que foi muito valorizada pelos dois lados, a gente viu um dos grandes duelos da história recente do Clássico. E o Real Madrid saiu com essa vitória, com esse título. Na reta final, o Barcelona ainda tenta se lançar, as substituições acontecem já nessa reta final, o Real Madrid exausto também coloca o Graneiro, depois coloca o Garay já para ganhar tempo, o Di Maria ainda é expulso no finalzinho, tem uma última bola parada em que todo mundo vai para a área, inclusive o goleiro do Barcelona, mas não é o suficiente, o Real Madrid fica com o título e comemora essa grande conquista da Copa do Rei de 2011, porque foi realmente um jogaço. Aliás, para quem se interessar, para quem não tiver visto ou para quem quiser ver de novo, e eu acho que é um jogo que vale muito a pena ver de novo, tem o jogo, tá aqui no YouTube, inclusive. Se você botar na busca, aí você encontra o jogo na íntegra entre Barcelona e Real Madrid, final da Copa do Rei de 2011, um jogaço. Conta aí com os comentários, com a curtida, com a inscrição, com a sugestão. Um abraço e até a próxima.